A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo sobre o nosso assunto, o assunto de todos nós. Como voltarão os crentes, os salvos em Cristo Jesus, quando Cristo voltar para arrebatar sua igreja, como eles virão da sepultura? Nós temos meditado na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a primeira, e nós vamos do versículo de número 1 até o versículo de número 58. Estamos no versículo de número 25, para entendermos a fundo a verdade sobre a nossa ressurreição, onde iremos passar ou viver a eternidade. Ninguém passa a eternidade. Quem passa a eternidade é o diabo, que já passou dela, deixou ela para trás. A eternidade não se passa, a eternidade se vive. Aquilo que passa é aquilo que acaba. Se é eterno, não pode passar, não pode acabar. Então, antes de começar, você querendo, se inscreva aí no canal e deixe os seus comentários, tá bom? Vamos ler aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 25. Pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo está dizendo aqui, Cristo há de reinar, e está reinando, e já reinou e vai reinar, até que haja posto todos os seus inimigos. Os inimigos de quem? Os inimigos da igreja? Os inimigos dele, Jesus Cristo. E os inimigos da sua noiva, da sua igreja, que é para ser colocado debaixo dos seus pés. É bom que a igreja saiba que colocar demônios para fora da igreja, expulsar esses demônios, trazer santidade para a igreja, exercitar a fé na igreja não é mais um dever de Cristo. Isso é tudo para você fazer. Você é a igreja de Cristo, você que tem que se responsabilizar por isso. Por quê? Porque Jesus, quando elegeu seus 12 apóstolos, ele diz, eu vos dou autoridade, eu vos dou o poder, eu vos nomeio para que vocês vão e deem frutos, expulsam os demônios, falem em línguas. Isso está lá em Marcos 16, em Lucas 17, em Lucas 10, 17, quando ele dá autoridade para expulsar os demônios. Então, há muitas responsabilidades que há dentro da igreja que não é para Cristo fazer, é para você fazer. É você que tem que fazer. Cristo é rei, Cristo é Senhor e quer reinar. Agora você tem que fazer. Você se lembra da conversão do próprio apóstolo Paulo, né? Paulo vivia perseguindo a igreja a primitiva, a igreja de Cristo, e assolava as pessoas, até espancava, contribuía para a morte de pessoas que seguiam a Cristo, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Até que Paulo tem encontro com Jesus. E no caminho de Damasco ele encontra-se com Jesus, Jesus o derruba por terra. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui que Cristo nos deu toda a autoridade. Então quando ele está dizendo que ele quer ver todos os seus inimigos por embaixo dos seus pés, debaixo dos seus pés, ele está dizendo que a igreja tem que vencer. No capítulo de número 6 da carta aos Romanos, dá uma olhada aqui, Romanos 6. Ele diz aqui, o versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o crente é fiel, é temente, é sincero e confia em Cristo, ele vence o pecado. Vencendo o pecado,
Não há hóstias espirituais, não há potestade, não há principado, não há governo, não há domínio do reino das trevas, de Satanás e seus demônios, que a igreja não possa vencer. No capítulo de número 16, aqui da carta aos Romanos, Paulo diz assim, Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo aqui, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Vejam, Cristo venceu. Cristo venceu Satanás. Cristo venceu os demônios. Cristo venceu os principados. Cristo venceu as potestades. Cristo venceu a tudo e a todos. Mas essa autoridade ele deixou com a igreja. A igreja precisa tomar posse desta autoridade, que é a autoridade de expulsar os demônios, de fazer a mesma coisa, de governar, de dominar. A igreja tem que ter esse domínio. É um domínio que Deus deu para a igreja. A igreja não pode ficar limitada aos caprichos desse mundo. Quando Cristo vai colocar debaixo dos seus pés, ou melhor, colocou debaixo dos seus pés toda a autoridade, todo o governo e todo o domínio, ele está passando esse domínio, essa autoridade para mim e para você, porque ele quer vencer também com a sua igreja. A igreja precisa reconhecer que ela é vencedora. Agora, essa igreja que está aí, do jeito que eles estão aí, no carnaval, queridos, não dá, tá? Não dá. Eu não tenho por que ficar aqui iludindo. Eu não vim para aqui para pregar para iludir ninguém. Eu vim aqui para dizer a verdade. Eu não posso fazer outra coisa senão dizer a verdade. Abra comigo que você vai ler muito Bíblia comigo hoje, para entendermos esse vencer que Cristo está dizendo. Capítulo de número 28. Capítulo de número 28 de Mateus. Jesus exercita todo o domínio dos céus e a terra. E quem é que deu esse domínio a Jesus? O Pai. O Pai deu o governo a ele. O Pai deu autoridade a ele. Mateus 28 e no versículo de número 18, ele diz, 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus está falando dos seus discípulos. Eu tenho todo o domínio e todo o poder sobre os céus e a terra. Aí ele diz, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Então você precisa, e nós precisamos entender, o que Paulo fala na carta aos Coríntios sobre comando, sobre domínio, sobre autoridade e sobre governo, sobre poder. E quando é que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja? Qual é o corpo? Qual é a condição do crente? Como nós estaremos? Quem é os vencedores em Cristo que subirá com ele para a glória? Versículo 26 aqui de 1 Coríntios 15. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. O último inimigo que haverá de ser destruído é a morte. Por que a morte? Irmão, quem é a morte? Nós precisamos entender. Quem é a morte? É uma pessoa? É um anjo? Você se lembra que lá na última praga lá do Egito,
Deus falou para Moisés que Moisés matasse o cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e passasse na verga das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não atingisse as famílias que estivessem com sangue nas vergas das portas. Sangue que simbolizava a morte do Filho de Deus. Moisés então faz o que Deus manda. Mas então quem é a morte? É um anjo? Aí você vem também dizer espírito da morte. É um espírito? Quem é a morte? E aqui Paulo está dizendo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então nós precisamos entender o que representa a morte. É uma pessoa? Porque tem tanta gente matando uns aos outros, né? Quem é a morte? É uma pessoa? Tudo isso é a consequência e a causa da morte. Tudo isso faz parte da causa da morte. Do que fulano morreu? Assassinado. Do que fulano? Atropelado. Do que fulano morreu? Diabetes, câncer. A causa da morte. E quem é a morte? Nós precisamos entender que aquilo que Cristo falou lá no Éden, para o homem, não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, quando Cristo fala para o homem, para o Adão e para o Adão, né? Ele estava falando para Adão, no dia que você comer esse fruto, você vai morrer. Mas que morte era aquela? A morte de um que já estava morto e que já está morto, que é Satanás. Satanás está morto sim no que diz respeito à vida eterna, vida com Deus. Ele já está morto desde lá de cima, da Nova Jerusalém, da glória de Deus, que ele caiu de lá para cá. Quando Jesus, o arcanjo Miguel, Jesus derrubou ele aqui de alto a baixo, jogou nesse grande abismo, ele caiu morto, ele quis ser semelhante a Deus. Mas esta morte que o Satanás tem, é a morte no espírito. O espírito que é Satanás, esse anjo que é Satanás, ou melhor, esse querubim que é Satanás e seus demônios, eles estão mortos no espírito para que sejam destruídos espiritualmente, não pertencem mais a Deus e não tem mais chance de salvação. Essa é a morte com que Cristo se referia ao homem, que se ele comesse do fruto, ele iria morrer. E Satanás lança isso no rosto de Adão. Se você comer, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que comerem desse fruto, vocês têm conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que aconteceu. O homem comeu e não morreu. Não morreu fisicamente, mas espiritualmente o homem está morto. Então o que acontece? Quando Paulo fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, Paulo está fazendo referência a quem? A morte espiritual, que é Satanás. Satanás é que é o dono dessa morte espiritual. Ele que é o dominador dessa morte espiritual. Foi ele que trouxe ela ao homem. Mas a morte física que todos os homens têm, e que morre por causa dessa morte espiritual, das suas transgressões e dos seus erros, que morte é essa? Aí é outra história. É um anjo? Não. É um espírito? Não. É influenciado pelo dono da morte espiritual, que é Satanás. Mas essa morte aí, que está acontecendo hoje, que toda a humanidade está morrendo, por exemplo, vem um terremoto, mata tanta gente, vem um vírus como esse aí da Covid, mata tanta gente, essa morte toda aí. Essa morte aí não é um anjo, essa morte aí não é um espírito, essa morte não é uma pessoa, essa morte é uma profecia. Foi Deus que deu a profecia. O homem não pode viver mais do que 120 anos, foi o que ele disse lá no dilúvio. Tem que morrer. Aquela morte, que morte que era? Espiritual, não física. Por quê? Porque espiritualmente o homem já nasce morto, queridos. O que eles precisam fazer é reconhecer esse Cristo. Paulo fala disso aqui no capítulo de número
53 para frente. O que o homem precisa fazer para não morrer espiritualmente? Ou melhor, para sair dessa morte espiritual? Se arrepender dos seus pecados e nascer de novo e vir para o Evangelho. Não se iludir, mas em espírito em verdade, senão não tem jeito. Irmão, não se iluda com movimentos religiosos para o que diz respeito à salvação. Por quê? Porque veja vocês, todo mundo quando morre agora, fisicamente, todos os parentes dizem que está no céu, está com Deus, está lá na glória, Deus levou, está no paraíso. Esse é o provérbio de todos. Esse é o provérbio de todos. Posso até te machucar, mas o que eu posso fazer? Não sou eu, é verdade. Não tem ninguém lá, queridos. Estão todos dormindo no pó da terra. Para quê? Para que no dia que esse versículo aqui se cumprir, que é um milênio, depois do arrebatamento da igreja, depois do trono branco, lançado vivo Satanás e os seus anjos e vive espiritualmente, no que diz respeito ao corpo vivo espiritual, mas no que diz respeito à vida eterna já está morto, faz tempo, desde que caiu. Então, no que diz respeito à obediência e serve a Deus e servir a Deus, já está morto faz tempo. Então, esse versículo aqui haverá de se cumprir. Para quem? Para aqueles que morrem sem a salvação, sem o arrependimento, sem a graça. Não se iluda com a igreja que aí está. Abraça a fé e se arrependa. Eu tenho dito a vocês, e não me engano em dizer, isso é para mim, isso é para vocês, isso é para todos nós. Pastores na política, todo mundo na política, no carnaval, nas vaidades, nas idolatrias, tudo isso, mulher se vestindo do jeito que quer, como homem, vestindo calça de homem, toda produzir, não adianta. Fale o que quiser. Se não tiver moderação e posição de novo nascimento, não entra. Não entra. Eu não posso fazer nada, meu irmão. Eu tenho que dizer a verdade, eu estou aqui para dizer a verdade. Ou se acha o que você quiser. Paciência, leia a Bíblia, eu não posso fazer nada. Ou é, ou não é. Está cheio de versículo na Bíblia, aqui, texto na Bíblia, que se você não tomar cuidado, você vai ver que o crente que você nem vai, você vai achar que o crente que você nem vai à igreja. Não precisa nem ir para a igreja, já tá, só ler e já está salvo. Não se iluda. Não se iluda. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia, de novo nascimento. Se quiser ser salvo, se quiser ser arrebatado com Cristo e passar pelo processo da primeira ressurreição, sem nascer de novo, ninguém consegue. Não adianta. É bíblico, é Cristo profetizando. Então essa profecia, aqui ó, que Paulo está dizendo, pois convém que ele reine. O 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. E aonde ela vai ser destruída? No lago que arde com fogo e enxofre. Quem é essa morte? Satanás e seus demônios. E os ímpios que irão para lá. Então, você pode perguntar, mas então, irmão Souza, você está dizendo que você quer dizer que quem morreu sem Cristo não está no céu? É exatamente o que eu estou dizendo, que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Tem ninguém no céu. Então você está querendo dizer que quem morreu salvo também não está no céu? Ninguém está no céu. No céu só está lá Elias, Moisés, Enoque, aqueles que Jesus ressuscitou com ele no dia que ele levantou da sepultura, que eu acredito que aqueles que levantaram eram os 24 anciões. Não tem mais ninguém. Mais ninguém na Nova Jerusalém. Mais ninguém na Nova Jerusalém. Mais ninguém lá na glória. Mais ninguém no paraíso. Mas os crentes estão dizendo que morreu, vai ao paraíso. Que paraíso, irmão? Tem um paraíso onde todo mundo está lá no paraíso, está gozando do paraíso,
está no seio de Abraão, gozando no seio de Abraão. Afinal de contas, Lucas 16 diz isso, que é a passagem do... Lucas 17 diz isso, que é a passagem do rico e Lázaro. Tem nada disso, queridos. Nada. Irmãos, entendam uma coisa. Paraíso, já disse tudo. É lugar de graça, é lugar de paz, é lugar de amor. Se os crentes forem para o paraíso, se os crentes que morrem vão para o paraíso, por que Deus vai ter que ressuscitar eles dando corpo para eles? Com que corpo que estão lá? Se és pó e ao pó tornará, e entrou na sepultura, o corpo vai ser destruído, e esse corpo glorificado só vai receber quando Cristo voltar para arrebatar. Com que corpo eles estão lá? E se eles estão lá no paraíso, por que Cristo vai ressuscitar? Vocês já estão no paraíso. Raciocina. Imagina, pensa. Isso não existe. Isso não existe. Os crentes que morreram com Cristo, salvos, dormem no pó da terra. E pode ser que ao lado de um corpo de um ímpio. Pode ser, né? A pessoa vai para o cemitério aí, é sepultado do lado que sepultou um bandido, um ladrão, um assassino, ou uma pessoa de qualquer outra classe, está sepultado os dois juntos ali, para o mesmo lugar. Não sai dali, queridos. A diferença é que o corpo do crente, esse corpo físico que já foi destruído, que será destruído pela terra, pelos micróbios da terra, esse corpo já foi destruído. O espírito, a alma, que é o mesmo espírito e alma é a mesma coisa, essa está dormindo, essa vai dormir no pó da terra, até Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. E quando Cristo voltar para arrebatar esse crente, aí ele desperta esse crente, tira ele do pó da terra, onde quer que eles estejam, dá a ele um novo corpo, e ele levanta com a vida de Cristo, com a salvação em Cristo Jesus, com o prêmio da eternidade, da salvação que Cristo traz a nós, para os salvos. Essa é a realidade. Se foi cremado, a cinza se ajuntará, Cristo fará isso. É só você olhar o vale de ossos secos, que você vai saber. Então, quando Paulo está dizendo o último inimigo a ser vencido, é esse aqui. Mas aqueles que não são de Cristo, se levantará. Com que corpo? Com corpo no Espírito. Não tem corpo espiritual para ir para a eternidade. Tem o Espírito, ou melhor, para ir para o fogo. Tem o Espírito para ser queimado. O corpo do Espírito, do próprio Espírito, jogado lá no lago de fogo, para queimar com Satanás, que é o mesmo corpo de Satanás, para queimar a mesma coisa. Agora nós não. Nós receberemos um novo corpo, para que esse nosso novo corpo habite o corpo espiritual, habite o Espírito, e sejamos espirituais. E nós saberemos que corpo é esse e qual é a maneira que Cristo vai fazer para Ele nos colocar nesse corpo. Nós veremos, estamos acompanhando para isso. Versículo de número 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetuou aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então vejam aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, ó, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Tudo que é governo, domínio e poder, Deus sujeitou. O Pai pega tudo isso que é domínio e poder e que é dele e entrega na mão do Filho. Sujeitou a entregar, confiou, acreditou no Filho e entregou para o Filho e disse: domine, governe, exercita autoridade,
faz o que te aprove, conduza a obra. Foi o que o Pai entregou na mão do seu Filho, Jesus de Nazaré. O versículo de número 28. E quando todas as coisas que lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que todo seja tudo em todos. Vejam, comando era do Pai, tudo sujeitava ao Pai, tudo obedecia ao Pai, tudo reverenciava ao Pai. O Espírito, o Filho, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, o próprio arcanjo que é Jesus, que não tem arcanjos, só um que é Jesus de Nazaré, e toda toda a hierarquia celestial sujeitava debaixo dos pés do Pai. Então o Pai, vendo a prontidão do Filho, a determinação do Filho, o trabalho do seu Filho, ele desvaziou disso e pega tudo isso e entrega para o Filho. Por que isso? Porque a obra que os dois fizeram, que os três fizeram junto, que foi esse planeta Terra, essa foi contaminada por causa do homem. Mas o Filho, que é Jesus de Nazaré, que estava no controle de toda a criação, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você vê isso em João 1, Evangelho de João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Tudo que existe na Terra, nesse planeta Terra, a cabeça é o Filho, a cabeça é o Filho. O Filho tomou posse de tudo isso. A obra foi frustrada. O reino caiu e foi entregue. O domínio foi entregue de todo esse reinado nas mãos do diabo, de Satanás. Então o Filho vem para tomar todo esse domínio. O Pai já tinha confiança no Filho. Entrega o comando todo ao Filho. Por isso que ele diz lá em Mateus: eu tenho autoridade. Ele me deu todo o poder. Todo o poder me pertence. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, e quando todas as coisas lhes estiver sujeita, então também o Filho lhes sujeitará aquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o que Cristo está fazendo? O que Cristo está fazendo? Cristo está purificando os seus, para resgatar o que ele tem por meta lá no céu. Quantos? Não sei. Quem sabe é ele. De quantas pessoas da terra, de quantas as tribos, de quantas as línguas, de quantas as raças e nações Deus tem que tirar? 1, 2, 3, quantos são? Ninguém sabe. Só ele sabe. Quando completar o número, o que ele vai fazer? Entrou o último gentil, foi salvo o que ele tem para salvar. Todas as coisas estão contribuindo, todos estão de acordo com o que ele planejou, com o que ele preparou, com o que ele arquitetou, com o que ele projetou. Tudo está concluído igual, então terá fim a obra. Que obra? Essa obra missionária, essa obra de salvação. Porque os últimos a ser salvos entraram. O Evangelho foi concluído e foi pregado. O Evangelho foi ensinado. O Evangelho foi pregado. Esse Evangelho que está sendo pregado hoje, vocês estão vendo aqui eu pregando aqui, mas essa não é a minha função. Minha função é de porta em porta, nos becos e balados. Porque não é, apóstolo? Vê se está brigando pela política, pastor? Está vendo a hora de dar um infarto aí? Tem uns que vai infartar aí por causa de política. Pode ter certeza. Não vai demorar. Então, em vez de você estar fazendo isso, vai descer nos becos e balados. Desce nas favelas das grandes cidades para você ver o que é desgraça, o que é pobreza, a falta de saneamento básico, a falta de assistências sociais. Vai, desce. A saúde do povo, a alimentação do povo. Está dentro da igreja aí dizendo nós fazemos caridade, nós fazemos isso, todo mundo faz isso. É um dever de todos, principalmente da igreja. É um dever, queridos, não tem jeito.
Agora, por que você faz? Porque você quer enriquecer? Por que as igrejas hoje, que é carnaval, eles colocam as marchinhas de carnavais no ritmo lá que eles dizem que é de Cristo, para ver se atrai os jovens, para que os jovens não vão para lá. Mas não muda nada. Não muda nada. Se Cristo não atrair, queridos, não adianta. Não muda nada. Absolutamente nada. Por que marcha para Jesus? Não muda nada por causa disso. Quer atrair o povo. Mas quem atrai o povo a si é o Senhor e a sua palavra. Então prega a verdade, seu falso profeta. Senão você vai ter que pagar preço. E preço de cruz, e preço de fogo e enxofre na eternidade, quando for separado, quando vier a separação. Então, Cristo recebe o comando, e este comando que ele está exercitando agora é com a igreja. É com a igreja. Ele vai fazer toda a obra. A obra do evangelismo, da evangelização, está quase chegando ao fim. Está quase chegando ao fim. Ainda não chegou ao fim, não. Jesus não está voltando, não. Está voltando, vai voltar sim. Não está nas portas, não. Não está nas portas, não. Está nas portas, tá. Paulo disse que ele está nas portas, que ele está vindo. Quando vê os sinais acontecer, está nas portas, vai vir e tal. No que diz respeito, profecia. Mas no que diz respeito, cumprimento de profecia, ainda falta muita coisa. Não vai voltar mais nada. Para com isso. Tem tanta coisa para acontecer ainda até Jesus voltar, que você nem imagina que possa vir a acontecer. Você já imaginou essa praga que está para vir aí, que vai ter que acontecer, que já aconteceu, que vai ter que acontecer? Você está andando na rua, conversando, vendo as pessoas conversar, daqui a pouco você olha para a pessoa, a língua da pessoa foi derretida na boca, o nariz da pessoa, as narinas da pessoa desapareceu, as orelhas da pessoa sumiram, os olhos desapareceu, a cabeça da pessoa se consumiu, e vai se derretendo a pessoa, vai se derretendo a pessoa. Isso está lá em Zacarias. Não é nada. Essa praga não aconteceu ainda não. Você já imaginou você está andando na rua, daqui a pouco, de repente o sol dá um ataque, né, de temperatura, que a temperatura vai a 200 graus. É 7 vezes mais. Sabe o que é isso? Pragas que está lá no Apocalipse. As 7 pragas que vai acontecer. Mas não aconteceu nada ainda. Mas a igreja não vai estar aqui, não vai estar aqui a igreja desses camaradas políticos aí. A igreja dos políticos não vai estar. Mas a igreja de Cristo está aqui, e o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. 1000 do teu lado, 1000 cai aqui na frente com a praga dessa aí que é derretido o crente, a pessoa que não serve a Deus. 1000 cai do outro lado porque o fogo o abrasou, ou melhor, a temperatura o abrasou, o calor do sol o abrasou, o camarada morreu ali. 1000 caiu do teu lado ali porque uma saraiva desceu do céu e atingiu a pessoa, e tu não foi atingido. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Deus vai achar teu coração. Tu tá achando que isso é uma brincadeira, né? Vamos escondidinho lá para o céu. Ninguém vê, vamos arrebatar. Bando de picareta e falsos profetas para enganar o povo, para iludir o povo, achando que Cristo é esse fanfarrão, esse bobão que está aí. Para de besteira. Cristo é soberano, é Senhor da história, é alfa, é ômega, é princípio, é fim, é tudo. Cristo é Senhor de tudo e de todos. Então, ele diz aqui: tudo será concluído. Primeiro, a obra missionária, salva todos, ressuscita, e aí Cristo vai fazer o que ele fez com o Pai. O que ele fez com o Pai? Ele fez a terra, o céu
E lá em Gênesis está lá toda a criação dele. Toda a criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tarde e manhã. Quando toda essa obra fechar o tempo dela, cumprir o tempo dela, que entrar o último salvo, então Cristo arrebata a sua igreja, ainda o comando vai estar com ele. Ele arrebata a igreja e leva ao Pai. A igreja fica ali. A igreja fica ali por um processo de 1 milênio, trabalhando. E qual era o trabalho? Em primeiro lugar, julgando. Porque no dia do trono branco, a igreja vai estar ali para julgar. Julgar o que, irmão? Julgar o que nós estamos vendo aí. O pastor que está aí vai me julgar pelas minhas obras. E eu vou julgar todos vocês. Viu, deputado político? Viu, pastor político? Vou, naquele dia, salvo. Que Deus vai me conceder minha salvação. Se tu não for salvo, eu vou te julgar naquele dia do trono branco e dizer: isso aqui fez isso, 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 isso e isso. A Bíblia comprova. É para isso que nós vamos para lá. Feito isso, a conclusão da obra será realizada. Porque Cristo passou com a igreja 1 milênio na glória, fazendo esse trabalho, desceu com um novo céu e a nova terra. Já tem um novo céu, já tem uma nova terra aqui, dessa terra aqui, para que os crentes venham habitar, os salvos, os ressuscitados, com um corpo glorificado, porque para lá não vai morto nem corpo corruptível, viu? Você vai ver aqui na frente a condição do corpo. Então, ele volta, pega a igreja e o Pai, que vai estar já com a igreja, e então o que ele faz? Ele vai fazer aqui, o que ele está dizendo aqui, ó, o versículo de número 28. E quando todas as coisas lhes estiver sujeita, então também o mesmo Filho lhes sujeitou, se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Ele vai dizer: Pai, obrigado, Pai, pela confiança. Tudo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer, está feito, Pai. Está aqui. Aqui está, Pai, tudo realizado. Aí o Pai assenta-se no trono branco, diante do trono branco com o Filho, e disse: julguem. E aí é onde Satanás e seus demônios, vivos, com os crentes, com as pessoas que morreram sem Cristo, ser pegos, para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, para nunca mais existir. Quanto tempo demorará eles queimando no lago de fogo? Uma eternidade? Nós veremos isso na Bíblia, mas por outra oportunidade. Amém? O versículo de número 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressurgirão, por quem se batizam eles então pelos mortos? Por que se batizam os mortos pelos mortos? Batizam gente pelos mortos, em nome dos mortos? Batizam. Esse batismo é normal aí. Cada um faz o que quer. Mas é bíblico? Não, é antibíblico. Não é realidade em Cristo Jesus. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18. Não tem outra forma de se batizar. Então, tem muitas formas de se batizar, mas a correta é essa. Não existe outra forma de Cristo batizar, é só essa. Então aqui ele está dizendo. Então eu fico olhando para esse versículo, fico imaginando a pessoa que diz que que Moisés não está ressuscitado. Qual o fim desse camarada, hein? É pastor, né? Aí ele diz no verso 30: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Se os mortos estão batizados em nome dos mortos e Cristo ressuscitou, nós estamos correndo perigo. É o que Paulo está dizendo. Como pode ser isso? O versículo de número 31. Eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Irmãos, eu me alegro, Paulo está dizendo assim, por ver vocês convertidos a Deus. É a minha alegria. Eu, aqui, irmão Souza, me entristeço de ver a igreja que eu nasci para Cristo dentro dela, na situação que está hoje. Passou 4 anos idolatrando o homem. Hoje continua a mesma coisa, na mesma condição. É muito triste para quem ama o Senhor, para quem ama o Evangelho e para quem quer ver a salvação de todos. E para onde vai os que não conhecem, irmão? Os que não conhecem a Cristo, irmão? Não tem outra saída. Estão dormindo todos no mesmo pó, no mesmo seio de Abraão, que é a terra, todos na sepultura, todos indo para esse mesmo lugar, que é o lugar aonde há o tormento. Embaixo da terra há tormento? Não. Embaixo da terra não há tormento. Mas quem morre aqui sem Cristo, morre em tormento. Quem é Cristo, morre também. Quem é de Cristo, morre também em tormento. Cristo também morreu em tormento, sofrimento. Quem é de Cristo também morre com dor. Dor é sofrimento, queridos. Morreu, o sofrimento cessou para todos, tanto para quem não é crente como para quem é crente. Vão para o pó da terra, vão para a sepultura entregar o que é da terra, que é esse corpo que a terra vai destruir. Entrando no pó da terra com esse corpo para ser destruído, a terra faz a obra dela, o trabalho dela, para depois ela ser queimada com tudo isso, com esse corpo. Ela vai ser queimada com esse corpo, porque só fogo termina com o pecado. Ficando o espírito e a alma e o espírito, que é a mesma coisa. Para quê? Para fazer o que Jesus disse em Mateus, indo para um inferno. E aí quem vai para o inferno do sofrimento é o espírito e a alma, no dia que ele voltar para arrebatar a igreja, ou melhor, no dia do trono branco. Todos que não obedecem a Cristo, com Satanás e seus demônios, irão para lá, a besta, o falso profeta, que faz parte de Satanás. Tudo isso é coisa de Satanás, são homens que Satanás está usando. Não tem um bicho ali, um espírito ali, são homens que Satanás está usando. Você vai entender tudo isso quando falarmos desse assunto. Então, vai para lá todos eles. É lançado no fogo, e aí é o tormento eterno, é o fogo da eternidade que vai queimar, que vai destruir a todos eles. Por isso que Jesus disse que ir para o inferno, para o sofrimento do espírito, porque o sofrimento do corpo está aqui na terra, todo mundo sofre aqui. O sofrimento do corpo dá fim quando o homem morre. Ele entra no inferno, que é a sepultura, por isso que ela é chamada de inferno, porque faz parte da terra, vem da terra, vai para lá. Então ela entra ali, e ali será conservado o espírito e a alma por 1 milênio, ou melhor, até Cristo voltar para buscar a igreja. Depois que Cristo volta para buscar a igreja, todos despertam, vem o arrebatamento, desce para a superfície e ali fica por 1 milênio. Quando Cristo voltar, um novo céu e uma nova terra já feito, tudo preparado, então todos serão ressuscitados que morreram sem Cristo, para serem queimados, para nunca mais existir, porque sombra de pecado, vestígios de pecado, gotas de pecado, fagulhas de pecado, não haverá de existir mais. Tanto isso, quanto o seu Criador, que é Satanás, e os ímpios que não aceitaram o amor da verdade em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Cuidado aonde você está congregando, verifique bem, observe bem. Todo mundo quer pregar hoje, mas quem quer a responsabilidade da pregação? Todo mundo quer ensinar hoje, e quem quer a responsabilidade da pregação do ensino? Quer pôr um canal no YouTube, escrever um canal no YouTube, para quê? Para ter 1 milhão de seguidores, para ter milhões de seguidores. Para que você quer um canal no YouTube? Para pregar o Evangelho ou para isso? Eu digo para vocês, se quiserem assinar, escrever, se inscreva, se quiser comentar, se comente, que é importante. Mas o meu interesse é que você ouve, o meu interesse é que você escuta. Não estou aqui para buscar fama, para buscar status, posição, quer nada disso, queridos. Eu quero que você ouça a palavra de Deus. Jesus aproveitou as oportunidades. Paulo diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Essa é uma oportunidade. Se você não se arrepender,
Você pode ser o pastor mais renomado do mundo, do Brasil, mais conhecido, mais famoso, conhece tudo, conhece política, sabe? Você pode saber de tudo, mas para Deus você não passa de um pobre, miserável, cego e nu. Resolve nada. Estou aqui para dizer a verdade, querido, e eu amo fazer isso. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de Cristo para todos nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Se quiser nascer de novo e se quiser receber um novo corpo quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Nós vamos continuar com o assunto, em nome de Jesus. Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, por mais um dia, pela Tua santa palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas muitas misericórdias para conosco. Tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa terra, Pai. Hoje, até terça-feira, é essa farra do carnaval. Zombam do Teu nome nas passarelas, outros dizem que estão Te exaltando nas passarelas. É o que tudo isso nós víamos e que eu acompanhava no passado. E que hoje eu acompanho através de noticiários, Pai. É o que nós estamos vendo. O Teu nome, Jesus. E eles querem ser salvos. E o que é pior, Jesus, que as igrejas, o Senhor está vendo. Não estou falando para surdo e para mudo, estou falando para o Senhor que é soberano e para aqueles que acompanham a Tua palavra através desse vídeo ver e ouvir o que eles fazem até hoje com o Teu nome. O que a Tua igreja está fazendo? As imitações. Tu sabes de todas as coisas. Mas, Pai, quantos mortos? A maioria sem a graça, Senhor. Sem o perdão, porque não se arrependeram. Quantas virgens, moças, Pai, que hoje se entregam e que estão se perdendo por aí. Quantas, Jesus, que não Te agrada. Quantos entram hoje para os vícios? As picadas nas veias, com as overdoses, o crack, a cocaína, o lança-perfume e tantas outras desgraças que está por aí. Quantos e quantos e quantos. E com isso, os vírus aproveitam, como os da AIDS, por exemplo. Tudo isso num dia propenso como hoje, para se aproveitar. E assim vai o mundo, diz a Tua palavra, de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas Tu, Deus, não se mistura com isso. Por isso nós temos a oportunidade de ser salvo. Por isso nós temos a oportunidade de vida, porque o Senhor não se mistura com isso. Soberano e eterno Deus, em que há gozo, prazer e alegria em minha voz para falar. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia dos mais necessitados. Tenha misericórdia da nossa nação. E tenha misericórdia de todo o ser humano, pois estão se perdendo, Senhor. Nos ajuda. Nós, como pregadores, tenhamos mais responsabilidade. Buscamos mais de Ti, Senhor. O conhecimento, a sabedoria, a reverência, o temor, a adoração, o louvor, a doce e majestosa virtude do Teu Espírito Santo, porque sem Ele não tem nada feito. Nos ajuda, Senhor, e sara a nossa terra. Tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia das nossas autoridades, Pai, governamentais, em todos os sentidos. Tem misericórdia, Pai, dos desempregados, dos enfermos, dos médicos, enfermeiros. Socorre a todas, usa a todos. Oh, meu Deus, meu Pai, sustenta a todos. Obrigado, meu Deus, por essa nação tão rica que é a nossa, mas tão explorada e tão judiada, e que hoje nós podemos dizer tão desprezível pelos demais por causa dos nossos líderes políticos e religiosos.
Mas Tu és Deus, que pode todas as coisas. Pode muito bem inverter isso, porque o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, Pai. Estou aqui, esse pobre pecador, desejando ser salvo e buscando a salvação conforme as minhas forças, as forças que Tu tem me dado, que Tu haverá de capacitar, para que eu seja, como diz Paulo, todo dia um pouco de mim, do meu ego, do meu eu, das minhas jactâncias, todas elas sendo passadas para trás. Só Tu pode me ajudar, para que eu possa chegar aonde Tu nos chamou para chegar. E que assim, ó Deus, Teu Evangelho seja pregado com amor, com sabedoria, com reverência, com temor. Eu graças Te dou pelo privilégio. Muito obrigado por tudo. Seja exaltado para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.